Potencial elétrico de um ponto em relação a um ponto de referência é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas, para ficar totalmente definida, da intensidade de uma unidade de medida. Portanto, não requer nem direção nem sentido. Fórmula. O potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor é sempre medido em relação a um ponto de referência. Ao se definir um ponto de referência, convenciona-se que o potencial neste ponto é nulo. Assim, a fórmula para o cálculo do potencial elétrico é dado por VA é igual a TAB dividido por Q, onde VA é o potencial elétrico do ponto A em volts, TAB é o trabalho da força elétrica ao deslocar a carga do ponto A ao ponto B em joules e Q é a carga elétrica em coulomb. No Sistema Internacional de Unidade SI, o potencial elétrico é medido em volts, joule e coulomb, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, criador da pilha elétrica. Toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir forças de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial que pode ser transformada em energia cinética, no caso em que uma dessas cargas seja móvel. A fórmula de energia potencial elétrica, EP, é dada pelo produto entre a carga elétrica geradora, Q, a carga elétrica de prova, Q minúsculo, e a constante eletrostática do vácuo, K0, dividido pela distância entre as cargas, como mostramos na figura. Além disso, podemos calcular a energia potencial elétrica em capacitores, dada pela fórmula EP igual a QU sobre 2 ou EP igual a CU ao quadrado sobre 2, onde Q é a carga elétrica, U potencial elétrico e C capacitância. Corrente elétrica. A corrente elétrica é uma grandeza escalar, sua unidade de medida segundo o Sistema Internacional de Unidade 1 ampere. Essa unidade mede o módulo da carga elétrica que atravessa a ascensão transversal de um condutor a cada segundo, e por isso também pode ser escrita como combos por segundo. A corrente elétrica é definida pela razão entre o módulo da carga elétrica que passou através do condutor e o intervalo de tempo em que essa corrente elétrica foi mantida. Confira a fórmula da corrente elétrica a seguir. I é igual a ΔQ dividido por ΔT. I, corrente elétrica, ΔQ, carga elétrica, ΔT, intervalo de tempo, I é igual a N vezes E dividido por ΔT. N números de elétrons, E, carga elétrica fundamental, E é igual a 1,6 vezes 10 menos 19 graus. É possível relacionar a corrente elétrica com o número de elétrons que atravessam um corpo condutor durante um determinado intervalo de tempo. O potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica e tem como unidade física o joule por coulomb, também conhecido como volts. A energia potencial elétrica de uma partícula carregada com carga elétrica de 2 nanocoulombs, quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 5 kV, é igual a resolução. De acordo com o enunciado do exercício, a definição de potência elétrica pode ser escrita em termos de energia potencial elétrica. Assim, usando a fórmula, tensão elétrica igual a energia potencial sobre quantidade de carga elétrica, e energia potencial igual a quantidade de carga elétrica vezes tensão elétrica. Dessa forma, o valor de carga elétrica da partícula em unidades do SI é de 2 vezes 10 elevado a menos 9 nanocoulombs, e o potencial elétrico é de 5 vezes 10 elevado a 3 kV. Portanto, temos que energia potencial é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 5 vezes 10 elevado a 3. Após os cálculos, energia potencial é igual a 10 microjoules.
Assim, a energia potencial elétrica associada a essa partícula é de 10 microjoules. Determine a intensidade da energia potencial elétrica de um sistema composto de duas cargas fixas de 1 microcombo e 0,5 microcombos e 0,25 m distantes uma da outra. Assinale a alternativa correspondente. Vamos usar a fórmula da energia potencial elétrica para resolver os exercícios. EP é igual a K0 vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo sobre D, que é igual a EP igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 0,25, esse que vale a 1,8 vezes 10 elevado a 4 joules. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 A durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo de carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de. O exercício é simples, basta usarmos a fórmula da corrente elétrica, I, que é igual a ΔQ sobre ΔT, 0,35, que é igual a ΔQ sobre 120, logo ΔQ, que é igual a 0,35 vezes 120, igual a 42 coulomb. De acordo com o cálculo, a carga elétrica que atravessou o fio foi de 42 C coulomb.